Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês. Eu sou Vitor Balbo, filósofo, terapeuta e palestrante. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, falando sobre as glândulas endócrinas e o desenvolvimento oculto do homem. Falamos já na primeira parte da importância e da influência que essas glândulas têm sobre os chakras. É bom que a gente compreenda isso, porque essa questão é muito mal compreendida e existem vários vídeos aí na internet falando sobre isso. Eu já olhei muita coisa e a gente percebe uma grande desinformação em relação a isso. Tem várias facetas, isso nós vamos analisar elas em alguns vídeos. Então falamos para os senhores que as glândulas têm uma ação direta sobre os chakras, não que elas vão abrir os centros espirituais, não. Mas os hormônios que elas secretam direto no sangue, por isso são glândulas endógenas ou endócrinas, vão gerar certos níveis de comportamento, certas capacidades que vão positivar esses centros. Esses chakras, na maioria das pessoas, eles giram no sentido contrário do ponteiro dos relógios, de forma negativa. Seria um grande problema abri-los nessa forma. O que é que essa prática que eu vou ensinar para os senhores vai fazer? Como eu havia dito no vídeo anterior, cada glândula vai desenvolver uma capacidade. Não são capacidades psíquicas, mas capacidades que vão levar à positivação desses chakras, que geralmente giram no sentido contrário do ponteiro do relógio, a girar no sentido horário, no sentido positivo. Isso já vai abrir alguns níveis de percepção e de experiências de expansão de consciência. Não é propriamente a quebra do selo ou a abertura desses selos, como diz o Apocalipse. Que é importante que a gente entenda isso também. O Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Não é um livro de profecia, a não ser a profecia daquilo que acontecerá com o homem quando ele abrir todos esses centros espirituais. Está profetizando, está dizendo exatamente, é uma descrição, o Apocalipse, do que vai acontecer quando o homem abrir cada um desses selos. E nós vamos ter a oportunidade de estudar e falar especificamente sobre isso. A carta às igrejas e tudo que está no Apocalipse, ali, tudo que está escrito. A revelação que São João teve na ilha de Patmos, aquilo tudo é simbólico. É algo que acontece internamente com o cristão ou com o aspirante. Não é profecia do fim do mundo, isso é um erro. Ali está descrito o que acontece quando cada um desses centros é aberto, certo? O trabalho sobre as glândulas vai ajudar a positivar esses centros, fazer com que eles girem no sentido positivo, no sentido do ponteiro do relógio, o que já por si só vai despertar algumas capacidades, aquelas que já estão mais natas ou mais desenvolvidas em cada pessoa. Cada pessoa tem um dos sentidos mais desenvolvidos. A gente sabe que o tato é o sentido mais desenvolvido, tanto que é o sentido espiritual que logo se abre. Qualquer pessoa que se torne mais sensitiva, como a gente chama, né? É muito comum você ouvir as pessoas falarem: eu não vejo nada, mas eu sinto. É porque o tato espiritual se abre para esses universos paralelos que a gente chama de mundo espiritual. E o indivíduo sente realmente a presença dessas energias, dessas forças. E com a positivação dessas glândulas, ou desses centros, perdão, através do trabalho sobre as glândulas, nós vamos conseguir já ter algum nível de experiência, não a experiência própria de cada chakra. É bom que a gente entenda como é que isso funciona. Vocês vão ver muito aí na internet, as pessoas falam, é eclodir com Kundalini, a força é a Kundalini que vai despertar. Eu levei um Shakti, não sei o quê, e ganhei, e abriu subiu minha Kundalini. Isso não é verdade. Essa questão não acontece dessa forma. Dentro do espiritualismo, a única filosofia que explica melhor essa questão dos centros, dos chakras, é o hinduísmo. Está lá nos Vedas. Vocês vão ver que lá no desenho de cada centro cada chakra, tem uma letra em sânscrito, os bijas. Essas letras, o som dela em sânscrito é um som
parecido com o que deve ser pronunciado para a quebra e abertura desses selos. Só que o simples som da letra não vai abrir o centro de ninguém. É importante que a gente saiba disso também. Porque as pessoas vão ver muitos mestres e gurus, venham trabalhar seu chakra, seu centro, não sei o quê, alinhar o chakra. Isso tudo, as pessoas me perdoem, isso tudo é fantasia, não é realidade. A única forma de abrir esses centros é esse som dessa letra em sânscrito, em cada um dos centros. É algo muito próximo do som desses centros, cada centro desse é regido, tem uma regência planetária. Mas o som dessas letras, aproximado dessas letras, tem que se unir ao som da medula oblongada de cada ser humano. Cada um de nós tem um som ou uma nota-chave diferente. É a união dessa nota-chave dada pela medula oblongada com a sonoridade dessa letra em sânscrito é que vai abrir cada um dos centros. Não adianta falar só ou emitir o mantra daquela específica letra, que vocês vão ver que tem muitas meditações sobre isso e não acontece absolutamente nada. Tive a oportunidade de ver uma entrevista de um monge budista no Tibete, falando que ele tinha meditado, feito todas essas meditações sobre chakra e que ele não acreditava em nada disso, porque não aconteceu exatamente nada. Claro que não vai acontecer nada. Se não houver esse processo interno, todo esse processo de abertura, de quebra dos selos, como a gente chama, não vai acontecer. O Evangelho, o Apocalipse, fala muito claro que o livro da verdade, essa verdade interna do homem, é selado com 7 selos, com os 7 chakras, e que só o Cordeiro pode abrir esses. O Cordeiro é o Cristo do homem. Ou seja, só o Cristo interno do homem vai dar este som da medula oblongada associado ao som de cada um dos centros para poder abri-los. Mas eles também não adiantaria abri-los se não houver um preparo para isso. Existem certas modalidades de meditação, de yoga, em que você medita concentrando no terceiro olho, aqui no terceiro olho, mas não para abrir o chakra frontal que está mais acima, não está exatamente entre as sobrancelhas. Para quê? Para que uma determinada glândula, que não é a pineal, mas que está por trás dela, que o hindu chama de kutastha, possa produzir um determinado óleo que vai acender esses candelabros. Por isso a ideia do candelabro de 7 braços, dos 7 chakras. Esse óleo especial é que vai dar possibilidade de abertura desses selos. A Kundalini é uma força que é adormecida na base da coluna, no osso do cóccix, que é um osso oco. Espiritualmente, como se fossem 3 esferas etéricas, essa força é uma força trina. É a expressão da trindade no homem. Essas esferas vão ter que ser fissuradas, por assim dizer, espiritualmente. Da mesma forma que você sabe o que acontece quando um átomo é fissurado, que é a energia atômica, como a gente chama, algo muito próximo vai acontecer internamente no homem. Quando essa fissura ocorrer e essa energia começar a subir, ela vai subir pelos nadis, como chamam os hindus. Ida, Pingala e Sushumna, que é o central. Ela vai subir pelo canal direito, desce pelo esquerdo, move essa Kundalini para que ela suba pelo canal central. Se por uma desgraça essa energia subir pelos canais semicirculares, pelos canais laterais, ou direita ou esquerda, ele vai subir queimando o tecido, criando uma série de problemas, levando o homem à loucura. Só que raramente isso vai acontecer pelo simples fato de os senhores meditarem ou concentrarem no centro. Ele só vai meditar e se concentrar no centro, vai forçar com que eles se positivem, que eles girem no sentido do ponteiro do relógio, vai dar algum nível de experiência, dependendo do grau de evolução e de sensibilidade de cada meditador. O que vai abrir realmente os selos é esse poder interno do homem, do eu superior do homem. Só ele vai poder dar essa coisa, ou um mestre realmente autorizado, não um mestre encarnado, mas um mestre que esteja disposto a dar ao aspirante, ou que esteja preparado e seja digno, entre aspas, ou seja, tenha condição de receber essa instrução, mas geralmente é o espírito interno do homem, o Cristo interno do homem que vai fazer isso. Por isso o Evangelho é claro, que é o Cordeiro
que realmente vai abrir esses selos. Nós vamos agora, nos próximos vídeos, falar pormenorizadamente sobre cada trabalho sobre as glândulas. A primeira glândula que nós vamos trabalhar vão ser as suprarrenais. E vamos ver qual é o pecado, entre aspas, né? Dito pecado capital, pecado mortal. Mortal porque mata. Vai matando aos poucos o quê? A consciência do homem, não é o corpo físico. Não nos interessa o corpo físico em si. Esse vai perecer um dia, mais dia, menos dia. O que nos interessa é a consciência. Todo esse processo de abertura dos centros é para que o homem possa expandir a sua consciência. Expandir para onde? Para outras realidades, além desse mundo tridimensional, da matéria. Nós vamos falar com os senhores pormenorizadamente sobre cada um deles. Essas práticas são práticas de edificações, como eu havia dito, de capacidades. As suprarrenais, elas são regidas por Júpiter, então nós vamos ver qual é essa capacidade, qual é o horário certo astrológico que nós vamos fazer essas práticas de sugestão e como durante o dia, às 24 horas, nós vamos tentar exercer essas capacidades. Isso vai forçar essa capacidade a se expressar no nosso dia a dia. E com isso nós vamos começar a forçar essas glândulas a produzir certos hormônios que vão, aos poucos, nos sensibilizando mais para essas capacidades e positivando esses centros ligados a elas. Aparentemente é simples de explicar, mas não é tão simples de realizar. Principalmente porque são capacidades que nós acreditamos que temos, nos atribuímos sem tê-las. Então é difícil. A primeira coisa, a gente vai ter que admitir que não tem essa capacidade para poder desenvolver, para poder trabalhar e chegar nesse nível. É um trabalho lento, progressivo, mas de um resultado efetivo. Vai nos preparar para que o nosso Cristo interno, para que o nosso Cordeiro possa nos ensinar como abrir esses selos, para que a gente possa realmente entrar no que a gente chama da iniciação. A iniciação só é possível para o homem que abriu esses portos. E vai iniciar o quê? Né? A palavra iniciação, ou seja, um começo. Há todo um preparo para você ser iniciado. Então, não é mediante um pagamento ou instruções em livros escritos que os senhores vão ser iniciados. Ninguém é iniciado dessa maneira. A iniciação não é feita nesse mundo. Ela é feita num universo intermediário, num plano intermediário entre esse e o plano astral, que nós chamamos de plano vital, ou louca, como diz o hindu. É nesse intermediário que esses indivíduos mais avançados estão, que essas escolas verdadeiras se encontram. Não é aqui no plano físico. Então a iniciação só é possível lá. O que já denota a necessidade de capacidades que nós não temos. E se nós não temos essas capacidades, vamos ser iniciados no quê? A gente só, como dizia o meu instrutor, iniciado no arroz e feijão. Que é isso que a gente sabe, comer arroz e feijão. Não é o conhecimento intelectual que faz isso. Não adianta conhecer. Precisa saber. O nível sabedoria está ligado ao espírito interno do homem. Nós temos que aprender a conversar com o nosso próprio Deus interno, a tocar essa realidade. Nós vamos falar em alguns vídeos futuros também sobre essa questão dos vislumbres e da graça que vem deles. Nós geralmente atribuímos o poder da graça a algo externo, né? É engraçado isso. A gente acha, recebemos uma graça. Aí porque recebeu um dinheiro, ou porque recebeu uma notícia boa, é uma graça, eu recebi uma graça. Não, senhores, recebemos essa graça do nosso Deus. Ninguém pode dar graça ao homem, a não ser o seu próprio espírito interno. A graça vem dele. E a gente precisa reconhecer. E quanto mais eu reconheço esse poder interno e essa graça, mais ela vai se expressar na minha vida. É claro? Não depende de um fator externo. Os fatores externos são só a materialização dessa graça, a expressão dessa graça no mundo. E os vislumbres, o que são? Aqueles momentos, às vezes fugazes, em que nós tocamos essa realidade lá dentro e percebemos que somos algo muito maior do que aquilo que a gente imagina ser. Que nós não somos esse corpo de matéria, não somos a nossa mente, não somos os nossos hábitos, não somos as nossas emoções e não somos os nossos pensamentos. Não, senhores. Somos algo muito maior, apoiados numa consciência. Daí a importância de todo esse trabalho, para aumentar essa consciência.
de onde se conclui que tudo que o homem faz que reduz a sua consciência é um crime contra si mesmo e contra o seu próprio espírito interno. Daí os seus concluam e todo e qualquer hábito que restrinja a consciência é um crime espiritual, mas um crime. Nosso dever nesse mundo é expandir essa consciência para casar essa consciência com o nosso espírito interno. É isso que nos evangelhos é dito que é chamado de bodas. Na lenda Rosa Cruz é estimulado esse princípio com as chamadas bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Claro que Christian Rosenkreuz era uma figura simbólica como fundador da Ordem Rosa Cruz. Que agora tem muita coisa com o nome de Rosa Cruz. Isso aí, a Ordem Rosa Cruz não existe no mundo, neste plano. Ela também, como todas as verdadeiras escolas, estão nesse plano intermediário que eu havia dito. Ela teve durante um tempo uma expressão aqui material. Sempre tem alguns elementos dessa ordem que se expressam aqui. Mas isso tudo é simbólico. Então, bodas alquímicas por quê? Porque há uma alquimia interna que precisa ser realizada através desse processo de desenvolvimento de capacidades das glândulas. Não são hormônios que nós secretamos diretamente no sangue? É um hormônio, é uma química. Mas isso é alquimia espiritual, que vai nos possibilitar a abertura destes selos pelo nosso Cordeiro, pelo nosso Cristo interno. Cristo significa o ungido. Ungido precisa de um óleo. Cadê o óleo? É esse óleo que Kutasta vai produzir através dessa meditação, que nós vamos ensinar para os senhores aí, daqui para diante. É isso que acontece com o tempo. O indivíduo que medita muito sobre e produz muito desse óleo, acontece um fenômeno extraordinário, chamado de incorruptibilidade do corpo. Quando morre, o corpo demora a se desfazer. E geralmente esses homens, quando passam, a pessoa sente um cheiro de rosas. É muito comum as pessoas sentirem. Esse perfume de rosas que se sente é exatamente do homem que se santificou. Santo é o homem são, sadio. Não é o puro, o perfeito, não. É o homem sadio. Aquele que desenvolveu Kutasta de um certo nível, que desenvolveu tanto desse óleo, que esse óleo tem esse perfume que nos lembra o perfume das rosas. Daí a lenda da Rosa Cruz, desse centro como rosas. Rosas por quê? Porque esse óleo que vai se depositar ali vai ter esse perfume de rosas. Vocês vão ver no símbolo da Rosa Cruz que essas rosas são vermelhas, mas elas têm que se transformar em rosas brancas, puras. Tudo isso é um grande símbolo, um símbolo extraordinário, que nós precisamos compreender, porque esse é o símbolo do homem. Aquele símbolo é o homem. A cruz é o homem. Nós estamos crucificados num corpo denso. Precisamos ressurgir, precisamos nos libertar dessa cruz e dizer como Cristo disse lá, consumatum est. Tudo está consumado. E pular com a nossa consciência para fora desse canastro, desse corpo físico e entender que existem realidades muito maiores do que essas que a gente vê e toca. Isso aqui é só uma materialização do que é real. A base de tudo que nós vemos aqui está no mundo das ideias. Os arquétipos estão no mundo do pensamento. Se ninguém tivesse pensado nessa poltrona que eu estou sentado, hoje eu não estaria sentado nela. Podia até estar sentado em outra, mas não nessa. Alguém pensou, idealizou, falou e realizou praticamente, construiu. Mas a base real dessa poltrona é a ideia de quem a construiu, de quem pensou nela. Essa ideia, ou esse arquétipo, é que é a realidade. Se eu tivesse a capacidade de ir lá nesse mundo mental e destruísse esse arquétipo, essa cadeira se desmaterializaria na hora. Esse é o segredo da materialização e da desmaterialização. Mas isso é uma outra questão que nós vamos poder conversar lá na frente. Esse é um dos poderes do adepto verdadeiro. Adentrar o mundo mental e manipular os arquétipos. Para quê? Claro, que se eu já imagino um poder desse na mão de qualquer Juliço, desculpe, qualquer bobão, vai sair aí fazendo o quê com isso? Então, poder ou capacidade é para quem tem condições.
Então, esse trabalho sobre as glândulas vai nos capacitar a estas coisas, vai nos equilibrar, vai nos dar capacidades que nós não temos, né? E vamos desenvolver essas capacidades progressivamente, vencendo em contrapartida todos esses pecados mortais que nos matam, porque fazem com que esses centros girem no sentido contrário do ponteiro do relógio, girem de forma negativa. Aí o que acontece? O mundo espiritual ou esses outros universos se refletem na consciência do homem. Não é o que o homem quer ver, é como se o homem estivesse por dentro, numa porta, que é uma porta que daria para esses mundos. Mas só que essa porta tem uma portinhola. Só que essa portinhola, como eram antigamente as portas, né? Só que essa portinhola abre pelo lado de lá, não abre pelo nosso lado. Abre quando quem estiver lá quiser abrir. Eu não tenho poder nenhum. Sou um joguete dessas forças. Esse é o problema do negativo. Esse é o problema do desenvolvimento negativo, da mediunidade. Não é que a experiência não existe, ela existe e é real. Só que o médium não tem controle sobre o que faz. Vocês repararam? Quando pergunta a ele o que aconteceu, eles não lembram? Não tem consciência. E o nosso maior galardão, o nosso maior dom chama-se consciência. Essa experiência tem que ser vivida com consciência, não com inconsciência. Mas não é que a experiência não existe. Existem experiências extraordinárias que provam essa realidade. Mas nós precisamos desenvolver isso tudo com a nossa consciência, com o nosso eu maior, nosso eu espiritual, nosso Cristo interno juntos. Então, se Cristo, o Christos, é o ungido, eu preciso desse óleo para despertar o meu Cristo interno. É claro? Vamos meditar um pouco sobre isso. Como nós pegamos essas ideias e transformamos ela, botamos tudo num caldeirão só e achamos que vamos acontecer, que vamos fazer acontecer. Não, os senhores vão meditar aí o resto da vida em cima desses centros e não vai acontecer absolutamente nada. Garanto para os senhores que não vai acontecer. Para que algo realmente aconteça, nós precisamos positivá-los. E nós só vamos positivá-los dessa maneira, desenvolvendo essas capacidades e equilibrando o nosso sistema glandular de forma que eles possam realizar essa alquimia interna, para que as bodas verdadeiras sejam alcançadas com o nosso Cristo interno. Aí ele vai poder abrir esses selos. É claro? Mas à frente dos outros vídeos nós vamos tratar agora de forma pormenorizada e vamos sempre deixando um material escrito para que os senhores possam em casa poder ler e estudar tudo isso. Tá certo? Porque não é uma coisa tão simples. Eu vou colocar nos vídeos, vou botar alguns gráficos, mas os senhores vão precisar ter isso na mão para poder estudar e praticar. Senão não vai adiantar nada. Isso para poder sair do conhecer para o saber. Saber ou sabedoria é experiência, é prática, não é teoria. Teoria é conhecimento. Precisamos sair desse nível para o nível do saber ou da sabedoria. Por hoje é só. Não se esqueçam de deixar aí seu like ou dislike. Faça um comentário que à medida do possível a gente responde. Ative o sininho e compartilhem esse vídeo, de preferência do próprio YouTube, para poder divulgar e impulsionar o canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos que eu sei que não são tão comuns aí na internet. Não que nós sejamos tenhamos o dono da verdade, nem nada disso. Mas podemos garantir para o senhor que temos, para os senhores, né? Senhores e senhoras, quando eu falo senhores, ambos os sexos, né? Temos uma experiência grande nesse caminho de alguns anos, de algumas décadas, que vale alguma coisa, pelo menos, né? E os senhores vão ter a oportunidade de experimentar e os senhores vão ver que a experiência comprova tudo pra gente. É a experiência que comprova, não a teoria. E namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês.